E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canalesco enxadrístico. E o vídeo de hoje a gente está trazendo aqui, com certeza, um torneio fantástico que está acontecendo na atualidade. O torneio mais importante dos últimos 2 anos no xadrez mundial, que é o torneio de candidatos. Mas que torneio é esse, Rafael? Bom, pessoal, o torneio de candidatos é o torneio que garante que o vencedor desse torneio tente ganhar o título mundial contra o Magnus Carlsen. Então, basicamente, o vencedor do torneio de candidatos tem direito a jogar um match contra o Magnus Carlsen para tentar disputar e tirar a coroa do norueguês. E esse confronto do Magnus com o vencedor do torneio de candidatos vai acontecer em novembro agora de 2021, tá? Basicamente, o torneio de candidatos ele começou no ano de 2020 e ele foi pausado por conta do início da pandemia, tá? Então, eles jogaram até a 7ª rodada em 2020, o torneio pausou e eles estão retornando o torneio agora em abril. Começou hoje a 8ª rodada do torneio de candidatos e a gente tá vendo aqui a partida, uma das partidas mais importantes da rodada de hoje, que estão disputando ali as primeiras colocações desse torneio entre o MVL, o francês, e o norte-americano Fabiano Caruana. Essa partida que ela pegou fogo. Parece uma partida do Mikhail Tal. O que aconteceu aqui nessa partida foi fantástico. A gente viu tudo ao vivo. A gente tá transmitindo esse torneio às 8 horas da manhã, tá? Aqui no YouTube, ao vivaço. Se vocês quiserem acompanhar, durante todos os dias a gente vai estar fazendo a cobertura desse torneio com um dia livre no dia 22 e no dia 25, tá? Então, basicamente, esse torneio vai durar até a semana que vem, terça-feira, dia 27. Vamos ver hoje, então, essa partida aqui que pegou fogo, foi falada pelo mundo inteiro, uma partida muito, muito interessante e muito, muito importante também para o desfecho do Candidatos 2021. Então, sem mais delongas, vamos direto a esse jogaço de xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava o norte-americano Fabiano Caruana contra o francês MVL e o Caruana tem início com a partida com o lance E4, o favorito de Bobby Fischer. E lembrando, no final dessa análise, eu vou trazer também os resultados da rodada para saber quem tá na ponta desse torneio, quem tem chance de jogar com o Magnus Carlsen em novembro. Bom, nessa posição aqui, o MVL saiu jogando com C5, o Caruana jogou aqui com o cavalo F3 e depois de D6, D4, C por D4, cavalo por D4, veio o cavalo F6, cavalo C3 e A6, eles estão jogando aqui a variante Najdorf da siciliana, que é uma variante muito, muito aguda para os dois lados. O Caruana não ficou para trás, tá? Ele jogou aqui com bispo G5, depois de E6 veio o lance F4, dama B6 e agora dama D2, gambitando aqui o peãozinho de B2, que leva para um monte de linhas, que é uma verdadeira loucura, como a gente vai ver aqui no tabuleiro, porque o MVL foi pra luta, hein? O francês tomou o peão de B2 e depois do lance torre B1, dama A3, a partida seguiu aqui com o lance E5, que começa a cutucar aqui o cavalo de F6. E observem um detalhe, se o cavalo sai de mau jeito, pode até existir alguns temas de mate amalucadamente na casa de D8. Nessa posição veio aqui o lance H6 tocando o bispo, que salta para a casa de H4, a captura do peão de E5, e então cavalo de FD7, voltando o cavalo e de olho no peão avançado. Bom, o que o Caruana tá fazendo aqui? Ele tá indo para uma linha bem bagunçada. Por quê? Porque ele joga, todo mundo joga para ganhar nesse torneio. É um torneio muito agudo, porque só um consegue o prêmio de tentar disputar o título mundial contra o Magnus. Então, depois de cavalo de FD7, a partida seguiu com o cavalo E4, que é um lance bem agudo. Ele tá dando alguns peõezinhos aqui, mas é muito perigoso tomar em E5, tá? A partida seguiu aqui com dama por A2. Observem por que é perigoso tomar aqui o peão de E5. Porque se dama por E5, então o Caruana teria nessa posição cavalo B5. E observem o que eu tinha comentado, já surge um tema de mate com dama D8. Então aqui já é muito... Aqui já tá perdido para as pretas, tá muito perigoso. Então, nessa posição, o MVL, ele tomou o peão de A2, ganhando mais um peão. Se a gente contar no tabuleiro, já tá com muitos peões de vantagem aqui o francês. A partida segue aqui com o lance torre D1, ó, criando mais pressões na coluna D. E agora, a luta que é o xadrez tem que continuar. Dama D5 jogado pelo MVL. A partida seguiu, então, com dama E3, trazendo uma defesa pro cavalo de E4. Dama por E5, ganhando mais um peão. E o Caruana só tem 3 peões. A gente tava acompanhando isso aqui ao vivo e tá uma verdadeira loucura essa posição. O Caruana aqui, ele tem 3 peões a menos, tá? O MVL tá com 6 peões, o Caruana tá com 3 peões apenas, mas claro, o Caruana que tem mais desenvolvimento, tem mais atividade das peças, e é isso que ele vai tentar utilizar. A partida seguiu aqui com o lance C3, trazendo um reforço aqui pro cavalo de D4, e nessa posição
Tem várias variantes muito malucas aqui. Parece uma partida do Mikhail Tal. Não foi o que aconteceu na partida, tá? Mas o lance F5 aqui, que é o lance que a gente pode estar cogitando, porque o cavalo de E4 tá absolutamente pregado, o cavalo não pode sair que senão perde a dama. Esse lance, ele não seria bom pras pretas, tá? Porque o Caruana aqui teria um lance muito, muito maluco, que seria cavalo por E6, que é uma linha que funciona muito bem. Aqui tem duas continuações mais plausíveis, mais lógicas, que seria dama por E4, que as brancas já ficam muito melhores, né? Porque eu posso trocar as damas e sobra um cavalo C7 com duplo, ganhando a torre, então já seria uma linha boa para as brancas. E a outra continuação mais maluca ainda seria tomar esse cavalo. E com essa variante, as brancas ganham, tem mate em 6 aqui. Basicamente, a variante que ganha é cavalo D6 cheque, e observem que a dama tá absolutamente solta. Então, depois de bispo por D6, cai a dama inteira, e depois de rei F8, o melhor lance não é nem tomar esse bispo, é jogar com bispo C4, e não tem mais como defender a ideia de mate. A única possibilidade aqui, que parece que funciona, seria jogar cavalo E5 defendendo a casa de F7, entrega o bispo, e isso aqui é mate em 1. E aqui as brancas ficariam absolutamente ganhas, né? Ganhou a partida. Claro, não foi isso que o MVL jogou. Depois dessa posição aqui com C3, ele seguiu jogando aqui com bispo C5, cravando o cavalo de D4. A partida segue então com bispo G3, tocou a dama que saltou para casa de D5, e nessa posição o Caruana agora ele gambita uma peça, ele dá uma peça aqui, uma verdadeira loucura. Ele sacrifica com bispo C4. Observem que o bispo tá absolutamente solto. O MVL não tem muitas opções aqui, ele teve que tomar esse bispo, e o Caruana seguiu jogando aqui com o lance bispo D6, que leva para uma série de complicações na partida, tá? O MVL é que ele não pode tomar esse bispo, não foi o que aconteceu na partida, né? Mas o grande tema é que se tomar o bispo, leva cavalo D6. E observem que tá perdendo a dama e já a partida também. Então não pode jogar isso. E aqui é uma linha muito aguda, é muito difícil encontrar lance para as pretas nessa posição. Por exemplo, se jogar um lance como cavalo C6, que parece um lance natural, a gente começou a pensar vários lances durante a live, esse lance também perde, tá? Porque pode jogar aqui bispo por C5 ganhando a peça, e se cavalo por C5, então cavalo D6, e de novo cai no mesmo tema do duplo. Então tem poucos lances o MVL aqui nessa posição. Ele não jogou com o cavalo C6, ele seguiu jogando aqui com o lance cavalo F6, mandando o cavalo pra cima, e nessa posição ele tá devolvendo a peça, porque o Caruana tinha jogado o bispo C4 e dama por C4, agora cai o bispo de C5, o Caruana segue jogando aqui com o cavalo por C5, um drama, uma luta que tá isso daqui. A partida segue com o cavalo D5, tocou a dama salta pra casa de E5, agora de olho aqui no peão de G7, ameaçando tomar o cavalo de B8 também. Nessa posição o MVL jogou aqui com torre G8, defendendo o G7, e nesse momento veio a captura aqui do peão de E6, com mais um sacrifício. O Caruana absolutamente jogando para ganhar como se não houvesse amanhã, para tentar conquistar a ponta desse torneio. A partida seguiu com a tomada do cavalo por E6. E nessa posição, o MVL aproveita esse momento para fazer dama por C3 com cheque, forçando a troca das damas. Agora o Caruana não pode recusar a troca das damas, ele trocou as damas, cavalo por C3 e cavalo C7 com cheque. E também um duplo. Claro, nesse momento, a torre do MVL está atacada, a torre do Caruana também está atacada. Eles entram aqui numa série de complicações. Depois do lance rei F7, seguiu torre D3, trazendo um ataque para o cavalo, mantendo o ataque na torre de A8. O cavalo salta para casa de E4 e nessa posição o roque jogado pelo Caruana, aproveitando o tempo para colocar a torre de H jogando em cima do cheque do rei exposto, né? O rei vem para casa de G6 e agora sim a captura aqui da torre de A8. Essa posição, ela ficou muito interessante porque, claro, o Caruana aqui tá com peça a mais, ele ganhou a qualidade aqui, né? Só que, claro, ele tá com muitos peões a menos, então tá com 2 peões a menos, basicamente. O MVL tem 2 peões passados e aqui surgiu um verdadeiro dilema. Será que é possível ganhar esse final? Era a pergunta que a gente tava se fazendo e vamos descobrir juntos o que aconteceu aqui. A partida seguiu com o lance cavalo C6, desenvolvendo. Aqui outra possibilidade que a gente tava pensando na live era a torre D8, mas contra a torre D8 jogando em cima do tema da cravada do bispo e da torre, sobraria ainda um torre D1 e estaria tudo defendido. Então o MVL aqui jogou com o cavalo C6, a partida seguiu com o cavalo B6, de olho aqui no bispo, então torre D8 foi jogada, aproveitando esse momento o Caruana simplifica a posição com cavalo por C8, torre por C8 e bispo A3 voltando, como diria o Armando. E agora o grande dilema que surge é como que o Caruana vai tentar utilizar a vantagem
material que ele tem pra ganhar essa partida. Ele seguiu aqui com o lance, quer dizer, o MVL jogou aqui com torre na sétima, defendendo a sétima fileira, né, do torre D7 que o Caruana tava pretendendo jogar. Então nessa posição foi jogado torre F4, tocando o cavalo que salta pra F6 e bispo B2. Nesse momento, o Caruana tá claramente querendo tomar aqui em F6 e quebrar a estrutura de peões do MVL. Nessa posição foi jogado aqui cavalo E7, bispo por F6, esse é um lance muito importante pra tentar destruir um pouco ali a estrutura de peões das pretas, né? Então depois de G por F6, vem aqui o lance H4, que é um lance bem malandro do Caruana, porque ele tá tirando algumas casas. Pelo que a gente tinha visto aqui, algumas casas do rei, né? Poderia ter algumas linhas com rei G5, tá uma verdadeira bagunça isso daqui. A partida segue com H5, que também defende a ideia de G4. Nessa posição foi jogado torre G3, e depois de rei F7, o Caruana joga um lance muito interessante, que é a torre G5, ameaçando tomar o peão de H5, e não é fácil defender esse peão, só existe uma continuação possível para tentar continuar lutando aqui, que foi a continuação que o MVL encontrou, torre C1 cheque, rei H2 e cavalo G6. Toca a torre, toca o peão de H4, observem que a torre não pode sair da coluna F, né? Porque senão tá caindo aqui a torre de G5. Então, esse peão vai acabar caindo. A partida seguiu com torre F2, cavalo por H4 e torre por H5, com uma ideia dupla de atacar o cavalo e também invadir a sétima para ganhar o peão de B7. O MVL ainda se sentia muito seguro nessa posição, porque ele ainda vai ter o peão de F6, que segura o peão de G, né? Então a partida seguiu com cavalo G6, torre H7, rei E6 e agora tomou aqui o peãozinho de B7 e tem uma ideia também de jogar com torre B6 e ganhar o peão de A6, que pode começar a virar um problema. A partida seguiu com cavalo E5, uma sutileza aqui como um elefante dentro de uma sala. O MVL agora tá ameaçando um duplo aqui na torre e no rei de H2. Nessa posição foi jogado torre B6 pelo Caruana, a torre volta pra C6. Esse é um lance que me espanta um pouquinho, tá? Porque o MVL sim, ele quis entrar nesse final de cavalo e torre, que claro, é muito, muito difícil de converter isso daqui. É basicamente um final... quase que teoricamente empatado, né? Vamos ver como é que segue isso daqui. Ele jogou torre por C6, cavalo por C6, e agora rei G3, e o Caruana vai rapidamente atrás do peão de A6, porque se cai esse peão, fica um peão contra um peão, e se cair o peão de F6, as brancas acabam ficando ganhas, né? Então o rei vem pra casa de F7, torre C2 tocando o cavalo, cavalo B4 atacando a torre vem pra casa de D2, querendo jogar aqui com... torre na sexta, né, pra atacar o peãozinho de A6. A partida segue com o cavalo C6. E nessa posição, rei F4. Depois de rei F4, vem rei G6. A partida segue com torre D6. Tocou o cavalo salta pra E5. E agora a torre por A6. Sim, o Caruana conseguiu ganhar o peãozinho de A6. Será que é suficiente pra ganhar a partida? Bom, a barrinha nesse momento estava marcando quase 2 pontos de vantagem pras brancas. Mas o MVL vai tentar achar um sistema de defesa, uma fortaleza, pra impedir que o Caruana capture o peão de F6. E não é fácil de jogar isso aqui. A partida seguiu com o cavalo em F7, rei E4, cavalo em H6, e eu senti que o plano do MVL era ficar com o cavalo pra lá e pra cá, assim, ó. Então tu nunca vai conseguir jogar um G5, um G4 e G5, porque o cavalo sempre vai estar controlando a casa de G5, a menos que o MVL cometa algum erro aqui, né, que facilite um pouco a vida do Caruana. A partida seguiu aqui com torre A5, eles começam a passar alguns lances agora, cavalo em F7 e torre A3, a partida segue com cheque e rei em F4, cavalo F5, torre D3, não tá claro o plano de ambos os jogadores, cavalo em H6, torre G3, rei F7, a partida segue com rei E4, cavalo em G8, rei F5, cercando aqui o peãozinho de F6, mas sempre que o rei chega perto do peão, o MVL tem lances de cheque que afastam o rei. Seguiu com cavalo E7, o rei volta para F4, cavalo D5 cheque de novo, o rei vem para casa de G4, e agora rei G6, impedindo que o rei das brancas consiga invadir tudo aqui. Então nessa posição foi jogado aqui rei F3 com cheque descoberto, né, de torre, o rei volta para F7, rei E4, tocou o cavalo que volta para E7, rei F4, a partida segue com cavalo D5, cheque de novo, rei F5, o rei chegou perto do peão, o MVL dá o cheque e expulsa o rei de novo. O rei volta para casa de E4, cavalo G8, e depois de torre H3, mudando aqui um pouco o sistema de defesa do MVL, porque agora ele não tem cavalo H6, né? Rei G6 foi jogado pelas pretas, defendendo aqui a sétima fileira. Nessa posição foi jogado torre A3, a partida segue com rei F7, rei F4, cavalo H6, e nesse momento torre G3. Bom, não tem nenhuma ameaça tão direta ainda, a partida segue tensa, o Caruana tá tentando achar um sistema para invadir a posição. Depois de cavalo G8, rei G4, e nessa posição foi jogado aqui cavalo E7, permitindo a invasão de rei H5, que durante a live eu meio que
Achei que era um lance estranho, porque não estava claro para onde o rei das brancas ia, mas esse aqui é um lance muito forte, que cria muitos problemas para a posição do francês, tá? Depois de cavalo D5, observem que ele jogou aqui com torre F3, e depois do lance rei E6, vem um lance aqui muito forte, que dá uma vantagem muito grande para as brancas. Que lance é esse, pessoal? Bom, vocês podem pausar o vídeo para tentar descobrir qual é a linha que dá uma vantagem grande para as brancas aqui. Nessa posição veio um lance terrível para a posição do MVL, que foi o lance G4 grobiano. Esse lance ele é muito chato, porque observem que se o rei volta, já tá vindo G5 aqui. E tem que ter alguns cuidados, porque as brancas também podem jogar com o rei G6, e logo em seguida o peão de F6 começa a ser um alvo bem direto e muito difícil a defesa, porque o cavalo acaba ficando sem lances. Se o cavalo salta, cai o peão de F6. E aqui começa o verdadeiro drama nessa partida. Depois do lance rei E5, o rei G6 jogado pelo Caruana, e sim, nessa posição a vantagem das brancas ficou muito grande e o Caruana ganhou essa partida, o MVL abandonou nessa posição. Mas por que, Rafael? O que tá acontecendo aqui? Bom, é a pergunta que não quer calar. Por que ele abandonou? A ideia, pessoal, nessa posição é que o Caruana tá ameaçando aqui jogar uns torre F5 e sacrificar a torre pelo cavalo, e depois de rei por cai o peão de F6 com o peão de G disparando. Então, por exemplo, se jogasse um lance aqui como o rei E6, que parece um lance muito natural, o cavalo não pode mais saltar, porque se cair o peão de F, dispara aqui o peão de G, tá? Então nessa posição poderia passar um lance, torre F1, por exemplo, e se o rei volta para casa de E5, observem que sobra esse torre F5 que acaba a partida no ato. Esse lance ganha a partida. Teria que jogar aqui um lance como o rei E6, eu tomo o cavalo, e se toma aqui, eu tomo esse peão, e agora não segura mais o peão de G. Foi uma verdadeira partida dramática. Essa partida durou cerca de 7 horas, a gente acompanhou tudo ao vivo, foi uma das partidas mais interessantes da rodada, né? Essa partida entre o MVL e o Caruana. E agora, pessoal, como que fica a tabela? O Caruana ganhou a 8ª rodada e vamos ver a tabela do torneio, que eu tenho tudo pronto aqui. Tá lá, olha como é que tá a tabela do torneio. O líder do torneio de candidatos no momento é o russo Nepomniachtchi com 5 pontos em 8 rodadas, tá em 8 partidas. O Caruana tá em segundo com 4,5 empatado, também com o MVL que tá com 4,5 pontos. O Guiri tá na 4ª colocação com 4 pontos, empatado com o Anguihal. O Grishuk e o Aleksenko estão com 3,5, e o lanterna do torneio é o Jim Gliren. Então, no momento, os candidatos a tentarem disputar o título contra o Magnus Carlsen em novembro são o Nepomniachtchi, o russo, Fabiano Caruana e MVL. Bom, pessoal, amanhã às 8 horas da manhã estaremos ao vivo aqui no YouTube, fazendo a cobertura desse torneio fantástico, de olho nas próximas rodadas adrenalísticas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece daquele likezão aí embaixo, e até as próximas partidas!